Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa colagem de palavras e sons, quase como fragmentos de um sonho, sabe? A ideia aqui é tentar encontrar um fio condutor que conecta todas essas imagens super fortes e abstratas. Vamos tentar achar algum sentido no meio desse caos. Vamos nessa? E tudo, absolutamente tudo, começa com essa imagem, que é o coração desse universo. A chuva corre de lado pelo céu. Essa é uma frase que fica na cabeça, que desmonta a gente. É a primeira pista de que, aqui, as leis da física e da lógica simplesmente não valem mais. Entramos num lugar onde o impossível é o padrão. A partir daí, o estranhamento só vai aumentando. Essa imagem aqui, achei um dente no meu pão, é tão específica que chega a ser perturbadora. É o tipo de coisa que tira a gente do eixo, sabe? Uma quebra total daquilo que é seguro e familiar. E logo em seguida, bum! A escala explode e vai para o apocalíptico nuvens cogumelos atômicos. Em questão de segundos, a gente sai de um incômodo pessoal quase nojento para uma ameaça global. E essa mistura dá o tom de toda a análise, esse zigue-zague maluco entre o horror do dia a dia e a catástrofe mundial. Então, a primeira grande ideia que a gente precisa explorar é justamente essa: a de um mundo que foi virado de ponta cabeça, onde a lógica que a gente conhece parece não fazer mais sentido nenhum. Olha só a progressão que temos aqui. Começa com o surreal, o queijo que escorre, as letras que simplesmente fogem. Não é só desordem, é quase a entropia acontecendo ao vivo, a dissolução das coisas e dos significados. A realidade está literalmente se desfazendo na nossa frente, até culminar na imagem final definitiva do cogumelo atômico. E no meio desse mundo se desfazendo, aparece um conflito supermoderno. O texto coloca duas forças em rota de colisão. De um lado, a máquina virtual, e do outro, uma memória muito antiga, ancestral. O conflito central é esse aqui, ó. De um lado está o projeto virtual, que é descrito como uma tela suprarreal, é o mundo da tecnologia, do abstrato. E do outro lado, o Brasil profundo, o país do sanfoneiro, do garimpeiro, um lugar que tem uma história real, que acontece de janeiro a janeiro. E o código desse novo mundo é binário, 0 e 1. O poema captura isso de um jeito genial, chamando de eletrônico pulsante. Isso não é só tecnologia, é como se fosse um novo batimento cardíaco para o planeta, uma força invisível que está reescrevendo a nossa vida e muitas vezes a gente nem percebe. E aí que está o ponto. Essa nova realidade não é nada neutra. A máquina virtual tem um poder de destruição. Ela pode, como diz o texto, estraçalhar essa identidade mais antiga, essa conexão com o Brasil profundo. Existe um preço a ser pago nessa mudança para o digital. Mas, olha que interessante. Apesar do avanço dessa máquina virtual parecer implacável, tem algo que resiste. O passado não se apaga tão fácil. Ele volta em ecos, em lugares inesperados, e traça uma linha reta entre a sabedoria da avó e a imortalidade do nosso código genético. Lembra do dente no pão? Então, ele volta aqui, mas com um significado totalmente novo. Agora, ele está ligado a uma memória, a um conselho de avó. É um pedaço de sabedoria popular, quase uma superstição, que diz que tem certas coisas que a gente precisa guardar, preservar. E é aqui que a poesia faz mágica. Num estalar de dedos, a superstição da avó vira um espelho da ciência. Dente não se perde, se transforma em DNA não se perde. A memória da cultura e a memória do corpo viram uma coisa só, a prova de que a nossa herança não pode ser apagada. Ok? Com a realidade desmoronando e o passado dando um oi, o que acontece? Surge uma necessidade desesperada de achar um sentido, de buscar uma forma de comunicação no meio desse caos todo. Aí o texto começa a repetir essa sequência quase como se fosse um mantra. O primeiro passo é a busca por um signo, uma marca, um indício, qualquer coisa que mostre que existe alguma ordem por trás da confusão. Logo depois vem o símbolo. É a tentativa de pegar aquele signo e dar um significado mais profundo para ele, de transformar aquilo em algo que representa uma ideia maior. E, por último, a busca por um sinal. Um sinal é diferente, é algo claro, uma mensagem direta. É o que todo mundo procura no meio de tanto ruído, uma direção, uma resposta. E aqui a gente vê essa busca na prática. Uma imagem simples, até meio bizarra, uma pomba branca suando, e ela é imediatamente interpretada. Talvez seja um sinal para que haja paz. É a esperança sendo projetada no mundo, a tentativa de ler um significado no meio do caos. Essa busca toda por um sentido, claro, acaba levando a essa pergunta.
Se o mundo está desse jeito, se a realidade está se desfazendo e a comunicação é quase impossível, de quem é a culpa? E a pergunta fica ecoando, sem parar, sem resposta. Quem? 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 A repetição vira quase um grito de desespero. O texto não entrega culpados de bandeja, ele só aumenta a nossa angústia com essa pergunta que não quer calar. E com isso, a gente chega ao conflito final, que na verdade costura todos esses fragmentos. É a luta constante entre duas forças opostas que definem a experiência que essa poesia está descrevendo. De um lado, a esperança da tranquilidade, que é simbolizada pela pomba branca. Do outro, a realidade do caos, fogo e gasolina, fogueiras serpentinas. O texto vive exatamente nesse espaço, entre o desejo de paz e a presença constante da destruição. E bem quando parece que o caos ganhou de vez, o poema dá uma virada. Depois da chuva de lado, do fogo, da destruição, vem a frase secou a chuva. E logo depois, uma única palavra, saravá. É uma bênção afro-brasileira. Ou seja, depois do apocalipse, o que sobra é um gesto de esperança, um desejo de proteção espiritual. E é assim que a gente termina, com essa frase que é linda e melancólica ao mesmo tempo. Ela sugere que algumas coisas passam, que talvez até essa experiência toda de caos seja passageira. Mas a ambiguidade fica no ar. O que exatamente o vento levou embora para sempre? O caos ou a nossa chance de ter tranquilidade? A poesia não dá resposta e nos deixa com essa incerteza poderosa para a gente pensar.